A nossa aula de hoje, nossa live aula de hoje, a gente está tendo todas as segundas-feiras, e hoje a gente vai falar sobre protocolo de remoção de resina composta. Então, como que eu faço isso com segurança? Como que eu faço isso com qualidade? Como que eu reduzo aí, minimizo, no caso, né, a chance de eu fazer um desgaste de esmalte desnecessário em algum problema que eu tenha de remoção de resina composta. E a gente vê que está aumentando essa demanda dentro do consultório. Eu estou vendo muito no meu dia a dia clínico que a gente veio de uma fase ali, pandemia e tudo mais, um pouquinho antes da pandemia, começou a se falar muito de resina composta, e aí a gente começou a ver tratamentos desnecessários sendo realizados, pacientes que estão arrependidos, pacientes que, porventura, não têm um tratamento de qualidade e estão voltando para fazer uma remoção, um retratamento, ou então somente uma remoção e voltar a ser o que era, né? Uma vez que muitos profissionais venderam o tratamento com resina composta como um tratamento reversível, como um tratamento de mínima intervenção, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então a gente precisa pensar, a gente precisa ter em mente que tipo de tratamento vem sendo feito, quais tratamentos os profissionais estão entregando para os pacientes. Então, começou a me acompanhar há pouco tempo, quem já me acompanha há mais tempo, sabe como eu sou conservadora, sabe como eu prezo muito por manter o dente natural. Então, eu sempre luto muito por isso, né? Por manter o dente natural do paciente, por não tratar desnecessariamente. E a gente vê tratamentos como esse, infelizmente, sendo feitos com uma velocidade muito grande, né? Então, os profissionais têm aí, estão alguns profissionais que não têm tanto treinamento em resina composta, alguns profissionais, às vezes, única e exclusivamente por dinheiro, está fazendo esse tipo de tratamento. E os pacientes já estão vendo, os pacientes estão sentindo os problemas que isso está trazendo. Então, aqui a gente vê restaurações em resina composta de canino a canino, uma paciente jovem, ela foi para fazer um tratamento, recebeu outro e estava insatisfeita com o sorriso e me procurou. E aí, quando ela chegou, eu indiquei logo a remoção das resinas, eu já vou mostrar para vocês uma foto de sorriso dela, como ela tinha um sobrecontorno muito grande dessas resinas, isso estava criando uma eversão labial, então ela já estava já não querendo mais esse tratamento que havia sido feito há muito pouco tempo. Então eu fiz a remoção das resinas para ela, e quando que eu julgo que o tratamento foi feito sem preparo? Geralmente a gente dá uma olhada com o espelho clínico na face vestibular, porque geralmente tratamentos em resina composta que foram feitos sem preparos têm um grande volume vestibular. Então, com o teu espelhinho clínico, você dá uma olhadinha da vista, inciso cervical do teu paciente, e você vai perceber isso na grande maioria dos pacientes que estão vindo com esse tipo de tratamento sem preparo. Resina composta com preparo, ela é diferente, a gente não consegue ver tanto volume da face vestibular. A gente enxerga muito sobre contorno também, vou voltar um slide aqui, aqui vocês conseguem ver bem nessa área cervical, próxima à gengiva, como tem um volume de material ali que não deveria estar, né? Um sobrecontorno de material. Então, a gente remove esse material todo, toda essa resina composta, de uma forma mais conservadora possível, para que a gente possa entregar um novo tratamento para paciente. Eu sempre, quando esses casos aparecem para mim, eu sempre faço inicialmente um protocolo de remoção. Eu nunca passo valores para o paciente de um tratamento pós, né? Que eu vá fazer novamente, seja em resina, seja em cerâmica, não sei ainda o que eu vou fazer. Sempre falo para o paciente que chega nessa fase, eu vou pensar no teu caso, e tecnicamente eu não tenho condições de te falar o que vai ser dos seus dentes. Eu preciso tirar, preciso ver o que tem ali embaixo. E nessa paciente não foi diferente, né? No dente 11, se vocês repararem bem aí na foto, eu não consegui tirar toda a resina porque tinha sido feito um preparo nesse dente. Embora a paciente não soubesse, embora a paciente achasse que não tinha, né? Então, eu não consegui remover toda a resina e posteriormente eu removi, né, com isolamento absoluto, fiz todo um preparo novo aí desse dente. A gente sabe que dentes escurecidos, infelizmente, a gente não tem jeito, né? Eu sempre brinco nas aulas do nosso curso presencial, eu falo que dente escurecido cerâmico faz, né, a mesma coisa, porque a gente não tem como oferecer para o paciente um tratamento bacana
se a gente não fizer preparo. A gente precisa de espessura de material, a gente precisa trabalhar com opacificadores, precisa trabalhar com resina de dentina numa espessura um pouco maior, para que a gente possa, com a resina de dentina, aumentar o valor da nossa restauração, aumentar a luminosidade. Então, posteriormente, eu removi toda aquela resina do incisivo central. E eu vim restaurando esses dentes de uma maneira muito mais conservadora, muito mais correta, sem sobrecontorno gengival, embora não com um dente tão branco, né? Porque a gente não tem como clarear tantos dentes trabalhando com pequenas espessuras de resina. Então, existe sim uma limitação, existe sim uma limitação do material, é do material restaurador, é da resina composta, e existe também uma limitação técnica do profissional que está fazendo. Então, isso é normal acontecer e a gente precisa orientar os nossos pacientes quanto a isso. Então, eu ofereci para essa paciente uma faceta de resina composta realmente no dente 11, que era o dente que ela precisava, e um recontorno cosmético em pequenas espessuras, trabalhando só com uma cor de resina, que eu trabalhei aí com uma resina de efeito camaleão, uma resina que puxa a cor do dente, para que a gente possa ter aí um tratamento melhor para essa paciente, com periodonto saudável, sem problemas gengivais, sem acúmulo de resíduos naquela região, que é o que vem acontecendo, que a gente vê acontecendo, e isso a gente sabe aonde pode levar, a gente sabe que pode causar sérios problemas periodontais, a gente sabe que pode causar uma cárie secundária no dente que era até então rígido, vital, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar quando oferece um tratamento com resina composta para o paciente. E aí eu tenho o antes e o depois para vocês verem mais de pertinho como que ela apareceu no consultório e como que ela ficou após um tratamento de maneira correta, de maneira realmente é correta na questão material resina composta. Então percebam a papila da ameia entre os incisivos centrais. Reparem o posicionamento gengival dos incisivos centrais, como melhorou tudo isso, porque antes ela tinha um sobrecontorno, que agora ela não tem mais. O caso foi feito todo sob isolamento absoluto, então eu tenho certeza que eu não levei resina lá dentro do sulco gengival. Eu tenho certeza que eu não tenho excessos como ela tinha antes, aí principalmente nos incisivos centrais, né? Então, aí está um tratamento de resina composta novamente, porque dificilmente a gente consegue deixar um paciente desses que estava com o tratamento de resina composta anteriormente, dificilmente a gente consegue deixar sem. Uma pela coloração dos dentes também, que acaba sendo uma queixa dos pacientes, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso no próximo caso, que eu já tenho percebido há algum tempo, e eu acredito que exista aí uma correlação com adesão, com ácido fosfórico. Eu venho percebendo que clareamentos em pacientes que já foram submetidos à faceta de resina, que já tem uma faceta e você remove, clarear aquele substrato já não é mais tão fácil assim, tá? Acredito eu que tem alguma coisa aí relacionada à intervenção com ácido fosfórico, à adesão, talvez alguma coisa com dentina reacional, então isso a gente ainda não tem relato na literatura do que possa estar acontecendo aí nesse dente, né? Então aí a gente tem o antes e o depois da paciente, né, no sorriso lateral. Então percebam no antes como ela estava com o canino muito longo, ela estava realmente com os do mesmo tamanho, isso era uma queixa dela, né? Que ela batia o canino quando ela falava, ela batia o canino quando ela mastigava, e isso não é normal. Então, percebam a queixa dos pacientes de vocês. Ela tinha a boca seca. E isso se dá muito pela falta de polimento, pela falta de brilho superficial dessa resina, que a gente vê também nitidamente nessa foto de antes e depois. E reparem numa coisa, a eversão labial que essa paciente tinha antes e como isso foi resolvido no depois dela. Essa eversão labial não é nada mais do que o lábio ser projetado para frente. Então, antes parecia até que ela tinha um preenchimento ali no lábio e de repente ela não tem mais na foto final, depois das minhas resinas, né? Mas isso acontece por quê? Porque dente é suporte labial, né, gente? Então, se os meus dentes estão com uma face vestibular muito volumosa, com excesso de material, naturalmente o lábio da paciente ele vai ser evertido, ele vai ser reposicionado para fora, e isso vai acarretar aí, às vezes, em resíduos alimentares que param. Então, essa paciente também tinha essa queixa, né, que ficava parando comidinha lá na cervical dos dentes e que ela não conseguia remover, e às vezes socialmente se incomodava muito ela. Então, tudo isso são problemas que essas facetas de resina que a gente vem vendo por aí, com excessos,
estão causando nos pacientes, né? Então, uma pergunta eu deixo aqui para vocês. Será que uma prevenção, ela não pode ser tão lucrativa quanto uma restauração? É coisa para a gente pensar, né? Talvez um tratamento preventivo, você oferecer isso para o teu paciente. Eu sempre falo para todos os alunos, é muito melhor para a gente também, né? Fazer prevenção. Então, você está cuidando do paciente, você está gastando muito pouco material, você está gastando praticamente o seu feeling, o seu ser dentista, né? O seu cuidado com o paciente, e você não tem tanto material envolvido, você não tem retornos envolvidos, às vezes de uma fratura, de um repolimento. Então, tudo isso a gente acaba tendo que pensar também, né? Então, pensem um pouquinho nisso. Vocês vão ver que as nossas aulas acabam indo para um lado meio filosófico de vez em quando, é bem meu perfil, assim, de instigar vocês a pensarem também, né? Então, a gente precisa pensar em prevenção também, né? Então, esse caso, há poucos dias apareceu no consultório e ele era um paciente que ele era para ele ter feito um tratamento comigo, enfim, eu não tinha agenda, ele ficou com pressa, acabou fazendo em outra cidade com outro profissional. Esse tratamento durou 4 meses e ele me procurou dizendo que as resinas estavam quebradas e que ele estava com uma cor na gengiva que antes ele não tinha. E aí, ele voltou para o meu consultório. Durante a avaliação, eu fiz essa fotografia inicial e a gente já vê aí papila gengival bem inflamada, né? Bastante resina embaixo dessa papila, muitas lascas, muitas fraturas no possível recontorno cosmético que ele havia feito. E aí, eu removi toda essa resina. Essa foto já é depois de uma semana depois que ele voltou, para eu fazer uma foto final, uma reavaliação, para a gente pensar no que a gente ia fazer no tratamento dele, fazer moldagens para encerramento, pensar se ia fazer clareamento, ver se tinha mais alguma coisa, e realmente eu precisei fazer mais uma massagem na central, lateral e canino, ali do lado direito do paciente, ainda havia um pouquinho de resíduo ali que eu não tinha conseguido tirar na primeira consulta. Então, tudo isso a gente precisa pensar. O que está sendo oferecido? Os pacientes estão vendo isso e vocês precisam ficar atentos e vocês precisam saber resolver os problemas que a resina composta pode causar. E não esqueçam, gente, resina é plástico, é bisfenol A, é BPA. Então, BPA está dentro da matriz orgânica da resina composta, é um material plástico, ele tem os problemas que o plástico tem. Se você não polimeriza bem resina, gente, é melhor deixar o paciente sem. Resina precisa estar bem fotopolimerizada. Uma resina bem fotopolimerizada em boca, ela nunca converte 100%. Então, a gente tem bisfenol A residual. Hoje a gente tem resina já, que já tem matriz orgânica sem BPA, está sendo uma evolução dentro da odontologia, já tem adesivos sem BPA também, mas a gente precisa estar ciente disso, tanto para nós quanto para o paciente, né? Porque o paciente está com isso na boca e a gente está ali dentro do consultório respirando, manuseando esse material. Então, esse livro é bem legal, é um livro bem interessante que eu li já uma vez e agora eu estou pretendendo reler esse livro. Quero até fazer uma aula todinha dele para vocês um dia desses, mas é um livro muito interessante que fala justamente da pandemia do plástico. O que me chama a atenção nesse livro é que a parte odontológica ela tem um trechinho lá de um parágrafo, então foi uma coisa que me deixou um pouquinho triste. Achei que talvez eles iam trazer mais coisas relacionadas à odontologia, porque a gente sabe que tem bastante BPA ali nesse nosso material restaurador, né? E aí, outra pergunta que eu deixo para você, né? Você sabe resolver esses problemas da resina composta a curto, médio e longo prazo? Você sabe o que que a resina composta pode te trazer de problema dentro do consultório? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? O que que a resina composta pode te trazer? Você pode ter que fazer remoção de resina, que é o tema da nossa aula de hoje. Você pode precisar de reparo de resina composta. Resina composta é um material passível de reparo. Você pode fazer com segurança, você pode fazer sem medo, porque cola sim, tá? Existem técnicas de reparo, existem formas de fazer reparo, mas a gente pode e deve fazê-lo quando o paciente, né, aceita, quando você conversa com o paciente, quando você deixa isso especificado, porque é muito mais fácil reparar, às vezes, do que remover tudo e fazer tudo de novo. Então, a gente precisa pensar nisso. E outra coisa é repolimento, né? A gente precisa de sessões de repolimento, a gente precisa, eventualmente, repolir um caso a cada
4, 6, 8 meses, dependendo da sua indicação, dependendo da resina que você está usando na última camada da estratificação, dependendo do teu fotopolimerizador, dependendo da tua técnica usada, dependendo do hábito do teu paciente. Então, perceba, tem várias coisas que a gente pode precisar fazer em resina composta depois que você ofereceu um tratamento reabilitador, um tratamento restaurador, um tratamento estético para o seu paciente na bateria anterior. E não só em dentes anteriores, tá, gente? Dentes posteriores também eu costumo repolir todas as minhas resinas conforme o tempo vai passando, mesmo em dentes posteriores. A resina monômero residual que está dentro da massa de resina composta, mesmo fotopolimerizada com um fotopolimerizador de alta potência, que hoje a gente tem os fotopolimerizadores Polywave, que são os melhores que você pode ter para polimerizar a resina composta, o que mais aumenta o grau de conversão, mesmo com esses fotopolimerizadores, com o passar do tempo, a resina ela vai degradando e o monômero residual vem vindo para a superfície, então ele tem que ser removido, a resina tem que ser repolida, né? Então, esse caso, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo aí, né? Desse caso, essa paciente me procurou, ela tinha feito 12 elementos em resina composta, e ela estava insatisfeita com a estética, ela já estava começando a ver amarelamento, ela estava insatisfeita com sobrecontorno, ela sentia que o fio dental passava por cima da faceta, ela não sabia se ela estava fazendo certo, a gengiva dela já estava começando a ter um sangramento gengival. Então, os pacientes vêm com todos essas queixas, né, que eu já tô chamando aí, eu já dei até um nome para esse problema, né, que eu tô chamando de síndrome da resina mal feita, né? Então, é bem isso que os pacientes vêm contando pra gente. Boca seca, mau hálito, tudo isso em função dessa resina que tá aí mal polimerizada, mal conduzida pelo profissional. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e a gente precisa treinar muito, gente, treinar muito para não fazer isso nos nossos pacientes, tá? Então, a gente percebe aí nessa paciente o volume excessivo de resina composta, então, eram umas maçarocas de resina aí colocadas na superfície vestibular dos dentes, um formato totalmente alterado, um formato que não é dente, né? É um ovinho, eu chamo de resina ovo, né? Então, não tem dente aí, só tem um ovinho de resina sobre contorno cervical, que é muito comum, que vem aparecendo muito, porque infelizmente os dentistas não conseguem fazer com que essa resina fique sem sobrecontorno. Isso você precisa entender de material, isso você precisa entender de preparo, porque nem toda resina composta pode ser feita sem preparo, e polimerização ruim, tá? Então, tem muito foto ruim por aí, tem muita gente utilizando foto ruim, e isso está causando um problema de saúde para os pacientes, né? Então, aí, eu estou mostrando para vocês aquela foto que eu falei lá no comecinho da aula, que você diagnostica se essa resina está se essa resina foi realizada sem preparo. Então, percebam a margem dentária que tinha ali da paciente e o volume de resina sobre essa superfície dental. Então, isso aí me fala que essa resina foi feita sem preparo e eu vou para uma remoção dessa resina. Então, nessa foto, eu tinha removido um lado e o outro ela ainda estava com resina. Fiz questão de fazer essa foto para mostrar para vocês aí toda a questão gengival da paciente, como essa gengiva já estava começando um processo inflamatório, já fazia quase um ano que essa paciente tinha feito esse tratamento, então ela já estava com a gengiva bem agredida pela resina composta, pelo excesso, é como se a gengiva dela tivesse criado uma caminha ali para acomodar a resina composta, né? E aí a gente começa como essa remoção, como que eu venho tirando essa resina, como que eu vou garantir que eu não vou tocar no esmalte do paciente, que eu não vou agredir o esmalte, que eu não vou arranhar o esmalte. Então, a gente sempre começa com pontas multilaminadas, tá, gente? Então, eu nunca removo resina composta com ponta diamantada. Ponta multilaminada 12 lâminas é a ideal para você começar, porque quanto menos lâminas tiver essa ponta multilaminada, maior o poder de corte dela. Então, uma ponta multilaminada 12 lâminas, ela vai remover esse exceção de resina que vocês veem aí, né? Essa quantidade grande de resina. Não é um tratamento rápido, tá, gente? É um tratamento que demora. Eu costumo demorar aí bastante para fazer uma remoção dessa amplitude, né? Aí eu tinha 12 elementos para remover. Então eu começo com pontas multilaminadas, 12 lâminas,
em peça multiplicadora. Gosto muito de trabalhar na multiplicadora porque eu consigo controlar mais a velocidade do que a alta rotação, né? Então aí tem uma foto da ponta multilaminada na peça multiplicadora e eu começando a remoção. Então perceba como eu já tirei um pouco aquele aspecto branco inicial da resina, eu já tinha feito uma certa remoção aí. Então a massa maior de resina eu removo com pontas multilaminadas 12 lâminas, tá? E logo depois, conforme essa resina vai ficando fininha, conforme eu vou ampliando essa remoção, conforme eu vou removendo maior quantidade de resina, eu já venho com uma lâmina de bisturi número 12, e aí eu pego uma lâmina bem afiada, uma lâmina novinha, e eu vou quebrando essa resina. Conforme ela vai ficando em espessuras mais finas, dependendo da adesão que tinha ali, e eu já estava vendo pelas margens dessa restauração que já tinha falha adesiva, né? Então muita gente usa adesivos adesivos de condicionamento ácido total de 2 passos, adesivos universais que não são os adesivos ideais aí para a gente poder fazer uma adesão em esmalte dental, né? Então a gente tem uma falha de interface adesiva e essa resina ela vai falhar a qualquer momento, então isso também facilita um pouquinho a minha remoção, né? E aí com a lâmina 12 eu venho como se eu fosse estourando essa resina, eu vou quebrando ela, mas para isso ela tem que estar um pouquinho mais fininha, não posso estar com aquela massa toda de resina, porque senão a resistência da mecânica da resina aumenta, né? Porque resina composta funciona dessa forma, quanto maior a espessura dela, maior a resistência, quanto menor a espessura da resina, menor a resistência. Então, se essa resina tá fininha, facilmente você consegue quebrar ela ali, tá? E depois a gente vem com pontas multilaminadas, e essas outras pontas multilaminadas que eu uso são pontas 24 lâminas, que aí elas têm um menor poder de corte, tá? 24 a 30 lâminas, tá, gente? Então vejam como ela tem uma ponta mais romba, uma quantidade maior de lâminas. Muitos ortodontistas usam essas pontas diamantadas para fazer remoção de resina do bract do aparelho, remoção de attachments, para que você não risque o esmalte, para que você faça uma conservação aí. O que visivelmente você ainda enxerga de resina composta. E uma coisa que é bem legal vocês fazerem é pegar a sonda exploradora e tentar dar uma riscada, sabe? Porque se tem resina ali, a sonda risca a resina. Se não tem mais resina, a sonda não tem poder de riscar o esmalte. Então parece que quando você passa a sonda na resina áspera, né, pela ponta multilaminada, você enxerga um risquinho, como se fosse uma lapiseira, sabe? Então você tem certeza que tem resina. Outra forma também de fazer, mas nem todo mundo tem no consultório, é você usar uma luz de balada, né? Aquela luz negra, porque resina tem fluorescência. A grande maioria das resinas que a gente tem hoje no mercado, né? Todas têm fluorescência, claro que em graus diferentes de fluorescência, algumas mais, outras menos, mas com uma luz dessa de balada, luz negra, você consegue enxergar bem as ilhas de resina onde elas estão e consegue ir com mais efetividade no local, tá? E depois que a gente removeu toda aquela resina, a gente vai para as borrachas abrasivas, e aí eu estou usando o sistema da Ultradent, que é a Diff Polisher, que são 3 cores de borracha, então a gente vem para uma borracha mais espessa, fazendo aí o polimento dessa superfície, a remoção do resíduo de resina que venha a ter, ou adesivo que tenha ficado ali, né? E nesse sistema da Diff, da Ultradent, a gente tem a verde como maior granulação, depois seguida da amarela, que é uma granulação intermediária, e depois a branca, que é a mais fininha de todas. Então, eu faço as 3 granulações da borracha, como manda o fabricante, bem completinho, esse passo, né, do nosso protocolo, para que a gente alise bem essa superfície, para que a gente deixe ela bem lisa, para que o paciente não retenha placa, para que o paciente tenha uma melhor higienização, para que o paciente não sinta com a língua quando passa, né? Então isso é bem importante. E depois a gente usa uma pasta diamantada e um disco de feltro para dar um polimento mais fino, né? E aí a pasta diamantada, gente, o que você tem no consultório, não tem nada muito específico. Gosto de usar essa rodinha de feltro, que eu acho que ela dá um polimento muito legal, um brilho superficial muito legal também. E aí eu aplico a pasta diamantada e venho com o disquinho de feltro só
fazendo um repolimento final para fornecer uma lisura de superfície maior aí para o paciente. Dessa forma, a gente passou da inicial, que era desse jeito, para pós remoção de resina composta. E percebam como a gente tem um dente com um pouco mais de saturação. E nessa paciente, gente, eu fiz clareamento, tá? Fiz uma sessão de consultório, fiz mais 30 dias em casa, aumentei um pouco o meu protocolo de técnica mista de clareamento para ver se ela tinha um pouco mais de resultado clareador, mas a gente não viu nada de diferença, tá? E aí a minha questão, né, que eu venho procurando na literatura se tem algum dado, mas a gente não tem porque isso está acontecendo agora, então talvez daqui a pouco alguém explique isso pra gente, né? O porquê que esse dente não clareia com tanta efetividade. Eu acho que talvez por uma questão aí de agressão ao biológico, né? De ter mantido essa resina por muito tempo nos dentes. Essa paciente já tinha 1 ano essa resina. Então, tem alguma coisa aí um pouco nebulosa, ou talvez também pela biologia da paciente, talvez essa paciente não teria um clareamento efetivo se ela não tivesse a resina, enfim. Foi uma questão que eu levantei visto que a gente não teve nada de resultado clareador nela. Então, a foto resina removida e depois do tratamento clareador parecia que eu tinha feito a mesma foto, sabe? Mas aí a gente resolveu, ela queria dentes mais longos, ela era uma moça alta, tinha um dente pequenininho, ela tinha algumas fraturinhas na borda incisal que ela já tinha antes mesmo de fazer a resina. Então a gente resolveu fazer uma remineralização do esmalte. Então eu fiz a remineralização com Durafat. Então logo na remoção da resina eu já apliquei Durafat, que é um produto da Colgate que tem 22.600 ppm de flúor. Então é um verniz de flúor que faz uma remineralização bem efetiva. E eu apliquei Durafat imediatamente após a remoção das resinas e ela continuou com creme remineralizante, com o Elmex, que já é o nosso protocolo lá de clareamento dental, né? Então ela continuou com o Elmex durante todo o tratamento aí clareador, até que eu fizesse as novas restaurações em resina composta, que a gente fez novas restaurações. A paciente fazia questão de ter resina composta, ela queria fazer novamente o tratamento, e aí eu ofereci para ela um tratamento sem sobrecontorno, um tratamento em pequenas espessuras, a gente conseguiu fornecer para ela um tratamento melhor do que ela tinha, com polimento superficial, com ausência de sobrecontorno gengival, com resinas bem posicionadas, com anatomia dental restabelecida. E o caso dessa paciente, eu resolvi na última camada com Durafil, então é uma resina bem antiga, né? Uma resina da Kulzer, a Durafil VS, é uma resina microparticulada, então ela tem baixa resistência mecânica, é uma resina que eu não posso utilizar, por exemplo, na concha palatina, né? Porque a resistência mecânica dela é muito diminuída em função dela ser uma resina microparticulada, dela ter um excelente polimento, um excelente brilho superficial e uma excelente manutenção desse polimento. Então, o pós-operatório desses pacientes que a gente usa esse tipo de resina composta, que é a Durafil VS microparticulada, são pacientes que eles voltam sempre com o dente mais polido. Então, isso também dificulta o acúmulo aí de pigmentação marginal, o fator estético também, né? Eu tenho muito mais previsibilidade a longo prazo. O próprio paciente dá polimento para você, escovando o dente, o lábio do paciente dá polimento, alimentos autolimpantes dão polimento, então essa resina está sempre sendo polida naturalmente. Então, isso é muito legal desse sistema de resina composta. Existem só 2 no mercado hoje, que é a Durafil VS da Kulzer, que é uma resina baratinha, super antiga. Essa resina foi introduzida lá em 1979, e existe uma outra resina, que já é uma resina muito mais cara, da Cosmident, que chama Renamel Microfil, também é uma ótima resina para esse fim. Então, no caso dessa paciente da Rê, eu usei 2 resinas de esmalte acromático, então eu usei a Forma WE, né, sistema Forma da Ultradent, na cor WE. Na concha platina, porque eu precisava de mais resistência mecânica, eu aumentei borda incisal da paciente, então eu precisava de uma maior resistência ali, né? E a resina Durafil VS na cor incisal na face vestibular, que é esse tubinho que vocês estão vendo aqui. Então a gente finalizou o caso dessa paciente dessa forma e oferecendo mais saúde, né? Deixando essa paciente mais satisfeita com o resultado. E esse caso já tá aí, já tô com 2 meses quase de acompanhamento
do caso dessa paciente, e a gente segue o acompanhamento. Eu espero, de repente, daqui a um ano, trazer ela para vocês de volta e bem, né? Que a paciente esteja bem com as resinas, sem manchamento, bem polidas, para que a gente possa ficar feliz aí, só fazendo repolimento, só fazendo um controle e uma prevenção nessa paciente, para que a gente não tenha problemas futuros, né? Então, isso foi o nosso protocolo de remoção de resina, gente, tá? Quero, assim, super agradecer vocês. É um protocolo rápido, não julgo como difícil, eu acho fácil, ele é trabalhoso, tá, gente? Então, dá trabalho você tirar a resina composta, você tem que cobrar do teu paciente. Eu cobro a cada dente que eu removo resina composta, a gente precisa disso porque a gente gasta um tempo, né? Então, você tá gastando um tempo para depois você ver o que vai acontecer, para depois você poder passar um novo planejamento para o paciente. Então, converse sobre isso com o teu paciente, compartilhe isso com o seu paciente, que isso é muito importante. A nossa comunicação, gente, é muito importante com o nosso paciente para que a gente faça com que eles entendam que odontologia não é você chegar lá e pôr uma unha postiça em cima do dente, né? Que odontologia não é isso, odontologia não pode virar isso. Né? A odontologia é muito mais bonita do que isso, tem muito mais coisas do que isso, é muito mais difícil do que isso, e a gente, profissional, precisa mostrar a importância que a gente tem para os nossos pacientes. Então, não esqueçam disso. Só depende de nós, né? Que para que a gente tenha uma classe melhor, para que a gente tenha uma classe mais unida, para que a gente tenha colegas melhores tecnicamente, só depende de nós. E eu acho que isso é um propósito meu, por isso também que eu tô disponibilizando esse tempo para ficar com vocês e agradeço super vocês por disponibilizarem o tempo de vocês também para estarem aqui comigo, para me escutarem falar, porque é isso que eu quero levar para vocês, uma odontologia séria, uma odontologia que cuida do paciente, que respeita o paciente, para que a gente possa ser mais forte como classe odontológica, tá, gente? Agora eu vou lá no chat, eu vou só voltar aqui, porque senão eu me embanando toda aqui, né? Agora eu vou voltar aqui no chat para ver as perguntas de vocês, tá? E aí eu vou respondendo essas perguntas e vou voltando os slides se tiver necessidade, né? Para daí a gente conversar um pouquinho mais, tá? Então vamos ver lá, a gente tem duas perguntinhas aqui, ó. Letícia, Cami, como você ajusta a expectativa do paciente com o clareamento? Você sente os pacientes muito frustrados quando não clareia? Sim, Lê, tá? Isso é uma coisa que acontece, a gente precisa saber lidar com isso, tá? Isso eu acho fundamental você conversar com o seu paciente lá na tua anamnese, né? Eu não sei se você está participando do nosso curso online, mas lá no curso online, a gente tem um protocolo de anamnese desses pacientes, então ali tem várias perguntinhas para você fazer para o paciente, até para que você possa também ajustar justamente isso, né? Ajustar essa expectativa do paciente. Eu acho que uma coisa fundamental é você fazer foto, né? Sempre entre as idas e vindas do teu paciente, seja em tratamentos de consultório, seja em tratamentos caseiros. Então, a cada retorno do paciente, faça fotografias iniciais com escala Vita clássica, que é a escala mais parecida com o dente humano, né? Dente humano, ele vai clarear até B1 no máximo, tá, gente? Então, o que acontece é o seguinte, muitos pacientes, às vezes, a gente acha que clareia mais, porque às vezes é pele do paciente que é mais morena, às vezes é a quantidade de dentina que o paciente tem que é maior, né? Então, dentes que têm mais dentina têm mais luminosidade, são mais claros. Pacientes com pele morena têm o dente mais luminoso, porque dá um contraste. Pacientes que passam batom vermelho têm o dente mais branco, porque dá um contraste do batom. Então, tudo isso a gente precisa compartilhar com o nosso paciente, essas expectativas, tá? Mas sim, você tem toda a razão. Eles ficam frustrados realmente quando não clareia, mas se você não conversou sobre isso antes. Então, eu costumo sempre falar que tudo que você avisa antes não vira desculpa depois, né? Então, se depois ele vier te questionar, você tem tudo ali para mostrar para ele, nada melhor como uma fotografia para você mostrar. Eu tive um paciente que aconteceu isso comigo há pouco tempo, tá? O paciente, o vô dele, já a família toda, são meus pacientes, né? Toda a família mesmo. E aí ele terminou a ortodontia na clínica, e aí o ortodontista da clínica finalizou e tal, e
Ele foi embora. Aí ele chegou em casa, o pai dele, o vô dele, que cuida dele, né, que é o pai dele, no caso, olhou pro dente dele e falou, nossa, o dente tá muito amarelo e tal, me ligou. Ele falou, Camila, eu queria que você clareasse o dente do Pedro Henrique e tal, será que dá pra fazer? Daí eu falei, não, claro, vamos fazer, né? Aí marquei um dia o menino na clínica, ele veio, tava com os ápices radiculares todos fechados, tava na época de fazer clareamento, aí fechei o tratamento dele com o vô dele, o menino veio na clínica para fazer o clareamento, o vô dele só mandou o dinheiro, né? E aí o vô não apareceu e o Pedro Henrique veio em 3 sessões e levou clareamento para casa e tudo mais. E a cada sessão que ele voltava, a gente ia, né, fazendo foto, fazendo foto, fazendo foto. Aí chegou, quando terminou o tratamento clareador dele, que eu liberei ele, mandei uma mensagem pro vô e falei, ó, vô, tá pronto, o Ike tá pronto, é isso, acabou o tratamento dele, tá liberado, volta daqui 6 meses. Aí o vô dele, nossa, mas eu vi o Pedro Henrique, mas meu Deus do céu, esse clareamento não deu certo, porque eu não achei que o dente do Pedro Henrique clareou. Enfim, aí ficou aquela coisa, né? Aí eu falei, não, mas então você vai ver como o dente do Pedro Henrique clareou. Peguei todas as fotos, antes, depois, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, o clareamento que ele levou para casa, que uma manutenção de clareamento que a gente fez um tempinho depois, tudo certinho. Mandei pro vô dele, aí o vô dele, nossa, realmente, meu Deus, aqui sim dá pra ver. Porque a pessoa acostuma, gente. E isso é outra coisa, tá? Lê, as pessoas acostumam com a cor do dente. Olha você mesmo fazendo clareamento. Parece que o dente chega num ponto que não clareia mais, né? A gente tá acostumado, a gente se olha todo dia. E era isso que acontecia com o vô do Pedro Henrique. O vô dele via ele todo dia, todo dia, todo dia, achou que o dente dele não tinha, né, clareado tanto assim. Então, a importância de você fotografar, tá? Isso é muito importante, lembre sempre disso, tá? Elizabeth, outra perguntinha. Está essa dificuldade de clareamento após a remoção das facetas de resina é recorrente ou foi um caso isolado? Acontece também com cerâmica? Com cerâmica, Elizabeth, eu não posso te dar esse feedback, tá? De remoção de cerâmica e fazer clareamento, nunca fiz, tá? Nunca fiz mesmo. De resina, esse caso foi bem isolado, tá? Só que o que me chamou a atenção é que eu percebo uma certa dificuldade de clareamento em pacientes que eu removo resina, mas pacientes que têm resina há menos tempo. Essa paciente já estava há 1 ano com resina. Então, isso foi uma coisa, tá, Elizabeth, que me chamou a atenção. Então, nesse caso em específico, tá? A paciente não tinha nenhuma sensibilidade, até porque também ela estava com o esmalte ali obliterado, se a gente for pensar em um pré-tratamento restaurador e tudo mais há tanto tempo. Então, realmente, assim, não sei o que pode ter acontecido, né? Na minha tese de doutorado, a minha tese de doutorado é justamente sobre isso, né? É sobre clareamento junto com remoção de resina, junto com resina composta. Então, a gente vem estudando. E eu até levei esse caso já na universidade, a gente está buscando outros casos também, e a gente vai ter uma quantidade grande de casos aí para que a gente possa tentar explicar isso, né? Mas na cerâmica, eu não percebo, o que eu percebo é que um clareamento por palatina em pacientes que já têm cerâmica ou que já têm resina, ele funciona, tá, gente? Só que pensa comigo, a palatina do teu paciente, ela não foi condicionada com ácido fosfórico, não foi aplicado adesivo em toda a palatina, né? Então, você ter isso pontual é uma coisa, o gel ele consegue penetrar. O problema é você ter isso em toda a face dentária, né? Então, por exemplo, nosso tratamento restaurador, eu não sei, Elizabeth, se você está no curso de clareamento, mas no nosso tratamento restaurador prévio ao clareamento dental. A gente faz uma obliteração das áreas que tem uma possibilidade de ter sensibilidade, trincas de esmalte, lesão cervical não cariosa, desgastes erosivos, só que você está sendo pontual, você tem mais um monte de esmalte disponível para ser penetrado pelo gel clareador, então você tem realmente efetividade de clareamento. A minha pulga atrás da orelha é justamente essa, talvez por essa obliteração total aí do esmalte, por um condicionamento ácido, por uma penetração de adesivo, talvez exista uma dificuldade muito grande do gel clareador penetrar nesse esmalte, né? Por isso a dificuldade de clareamento, tá? Então espero ter te sanado essa tua dúvida, tá? Júlia tá perguntando, qual o critério que você usou para determinar o uso da resina Durafil e não Estelite Ômega? Não uso critério nenhum, tá? Então, o que eu mais ou menos vejo é seleção de cor, assim, porque o que que acontece? O caso dessa paciente, se eu tivesse utilizado Estelite Ômega,
O que teria acontecido é, por exemplo, qual resina Estelite eu poderia ter usado aí no caso dela, para eu trabalhar com pequenas espessuras? Eu teria que ter usado MW, que é o White Enamel, ou Trans, que é transparente total, né? A gente tem dois problemas aí. A White Enamel, ela tem uma alta capacidade de camaleão. A paciente ia ficar com a mesma cor de dente e ela queria dentes mais claros, tá? Então, isso é muito característica da MW. E a Trans ia causar um acinzentamento, porque ela é muito transparente, ela é um vidro. Então, dentro do sistema Stellite Ômega, eu não teria resina disponível para trabalhar no caso dessa paciente. E eu não iria para uma clareada, senão eu teria que preparar o dente, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro das resinas de alto polimento, né, de alto brilho superficial, a resina que mais vai aumentar valor é a incisal da Durafil. Tá? A resina incisal da Durafil é uma resina de altíssimo valor. Então, é por isso que eu não escolhi a Stellite Ômega, tá? É por uma questão mesmo de propriedade ótica da resina. Porque em relação a brilho superficial, elas vão me dar o mesmo resultado final. E ouso dizer que o resultado da Durafil a longo prazo é até melhor do que da Stellite Ômega, porque eu já tenho vários casos acompanhados de muitos anos, tá? A Elizabeth escreveu aqui, obrigada. Então é isso, gente. Mais nenhuma pergunta? Acho que era isso. A resistência das duas são iguais? Boa pergunta, Júlia. Então, o que que acontece, querida? Assim, ó. A Stellite, ela tem uma maior resistência do que a Durafil, porque são resinas elas têm elas têm uma característica diferente, tá? A Stellite, ela é uma resina suprananométrica, tá? Então, ela é nanométrica de partículas esféricas. Então, ela tem mais resistência mecânica do que a Durafil, que é uma resina microparticulada com partículas esféricas. A Durafil é menos resistente. Por isso que a gente não pode usar Durafil na concha palatina. Só que também a gente tem problemas com a Stellite, porque o que que acontece? Por ela ser uma resina com partículas esféricas, por mais que ela seja uma suprananométrica, a gente também tem problemas com ela na concha palatina, porque ela tá, eu venho percebendo, pacientes que eu usei Stellite Ômega na concha palatina, eu venho percebendo ao longo do tempo, ao passar do tempo, que esses pacientes têm mais desgaste do que os pacientes que a gente foi para uma resina com mais carga, uma resina que tem uma resina híbrida, uma resina microhíbrida, por exemplo, que não dá tanto polimento, mas que na concha palatina ela é essencial para te dar mais resistência, tá? Mas a resistência das duas não são iguais, nem pensar, tá? Exatamente como a forma. Você escreveu aqui, Júlia, é isso mesmo, tá? Por isso que eu prefiro a forma na concha palatina ou a Empress Direct, é uma resina muito boa também. Outra resina muito boa para concha palatina é Carisma Daimon, tá? Que são resinas com alta resistência mecânica, tá? Então, espero ter te ajudado aí nas suas dúvidas, tá bem? Então, gente, eu vou só falar um pouquinho para vocês sobre os nossos cursos, tá? Então, a gente tem o curso de clareamento que já está acontecendo, talvez alguns de vocês já estejam lá, né? Então, o nosso curso de clareamento é um treinamento online, tá? Já vem acontecendo, já está acontecendo há algum tempo. A gente já tem mais de 44 aulas aí dentro da plataforma, então ele está sendo agregado, a gente está sempre colocando coisas novas dentro do curso, né? Então, tá um curso bem legal, bem bacana para quem gosta de dentística, para quem gosta de clareamento dental, dicas clínicas muito legais para que vocês possam melhorar a performance de vocês nos tratamentos clareadores, como vender clareamento, como conversar com o paciente, como lidar com as expectativas do paciente, que foi até uma pergunta de uma aluna, né? Então, o nosso treinamento, esse é totalmente online de clareamento, tá? Quem tiver interesse ou quiser saber mais sobre o curso, lá no link da minha bio tem todas as informações. Pode mandar uma mensaginha pelo WhatsApp também para a minha equipe, que a gente tá sempre tirando as dúvidas de vocês ali, tá? A gente tem também o nosso curso de facetas, eu já vou responder as outras perguntas que estão aqui, tá? A gente tem também nosso curso de facetas, que é um treinamento presencial, né? Esse curso ele acontece uma vez por mês em Florianópolis e ele é um curso de 2 dias, só facetas de resina. Então, eu sempre falo que não é um curso de facetas de resina só, né? Então, lá a gente fala sobre não desgastar, sobre a necessidade de fazer resinas, às vezes sem desgaste, nem sempre isso é possível, né?
executar tratamentos restauradores sem desgaste. Então, nosso curso de facetas é muito além só das facetas, né? E a gente tem um curso também, um treinamento também presencial de restaurações diretas em dentes posteriores. Esse curso também tem acontecido aqui no nosso espaço, em Florianópolis, também é um curso presencial de 2 dias. Ambos os cursos têm todo o material incluso, tá, gente? Então, se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, manda um recadinho ali no Instagram também por direct, que a minha equipe, o Dan, a Pri, entra em contato com vocês para conversar mais, para tirar dúvidas de vocês em relação aos cursos, tá? Júlia Tames, é a Ana, Ana, é você, que legal, tá com o celular da filha. Legal, Ana, a gente vai se ver no curso Isola que Cola, que é outro curso também do nosso espaço, que a gente vai ter agora nesse próximo final de semana, então a gente vai se ver, Ana, vou te dar um abraço que eu já tô com saudades, tá? E a Isa tá perguntando da marca das borrachas abrasivas, eu vou deixar aqui no chat o nome, tá, Isa, mas é Diff Polisher da Ultradente, tá? Tô escrevendo errado, Ultradente é a marca dela, tá? Então, a sequência dessas borrachinhas é a seguinte: verde é a primeira, amarela é a segunda e branca é a terceira. É um excelente sistema de polimento, tá? Um sistema muito bom, muito legal, vale a pena ter no consultório, gosto muito dele para esse fim, né? Assim que eu faço a remoção das resinas, também para polimentos de dentes posteriores, às vezes algum polimento de resina mais simples, eu gosto muito de usar esse sistema Diff Polisher também. É um sistema de custo-benefício muito bom, ele não gasta com tanta facilidade, gasta menos, né? Eu queria dizer que ele gasta menos do que os outros, então é um sistema bem legal, tá, gente? Então, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá? A gente não tem mais nenhuma perguntinha aqui. E eu vou dar um spoiler da próxima aula, tá? Exclusivo para vocês que ficaram até o final, tá? A nossa próxima aula vai ser sobre pastas clareadoras. Então, a gente vai falar de RDA e RDE de pastas clareadoras, que são coisas que às vezes a gente não sabe, né? Mas a gente precisa saber, para a gente saber qual pasta indicar para os nossos pacientes, para a gente saber como indicar essas pastas, para a gente saber qual é o agente abrasivo dessas pastas, tá, gente? Vocês vão se surpreender porque vai ter algumas coisas ali que talvez vocês nem imaginam que isso poderia estar acontecendo em pastas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos, segunda que vem, 19h30, a gente espera vocês. Quem se inscreveu, quem já está lá no nosso grupo de WhatsApp das lives, manda para o amigo, chama a galera aí para participar, que a gente está sempre trazendo conteúdo legal aqui para vocês, para agregar e para ajudar vocês no dia a dia clínico de vocês. Tá bom, gente? Então, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma boa noite e a gente se vê segunda que vem, às 19h30 de novo. Tá bom? Beijão para vocês.